Olá, meu nome é Vitor Samuel. Eu gostaria de saber do deputado se o governo está fazendo novas leis contra o alcoolismo. Não adianta fazermos leis no país. Nós já temos 180 mil leis, como eu falei. Se essas leis não forem seguidas de políticas públicas, como nós fizemos no Rio de Janeiro, né, não adianta nada. Então, não adianta. Por exemplo, em 2008, a lei chamada a Lei Federal 11.705, de junho de 2008, como eu disse aqui, que foi chamada, que ficou conhecida como Lei Seca, né, ela não adiantou, os números de pessoas alcoolizadas dirigindo continuaram a crescer, né, e a presidente Dilma Rousseff, em 2012, estabeleceu uma nova lei, né, aumentando as penalidades, endurecendo as penalidades. O que é que aconteceu? Não aconteceu nada. Houve um aumento de 38% do crescimento de pessoas que dirigem e que vão beber. Então, nesse sentido, o que é preciso fazer é estabelecer políticas públicas, como nós estabelecemos no Rio de Janeiro, para que nós possamos realmente diminuir essa mortandade de pessoas, porque é muito duro para as famílias. Vocês que são jovens aqui, né, é muito duro. Eu tenho 6 filhos, né, e é muito duro você estar na sua casa, nas madrugadas, e receber uma ligação telefônica dizendo que seu filho está estraçalhado no meio das ferragens de um automóvel ou de uma moto, enfim. Então, não é preciso fazer mais leis. É preciso que nós cumpramos as leis existentes no nosso país. Mais uma pergunta. Deputado, quais são as novas políticas públicas que estão sendo implantadas para combater o alcoolismo? Que eu tenha conhecimento nenhuma política pública, infelizmente, no nosso país, né, o único estado da federação que deflagrou essa política pública foi o estado do Rio de Janeiro. E eu aqui não falo como carioca, não. Eu falo porque essa política pública, o que tem ocorrido é que ela está sendo copiada, graças a Deus, por 18 estados da Federação Brasileira, que já aplicam a mesma política pública, e por 10 países de língua portuguesa. Deixa eu falar. Meu nome é Cláudio Van, possuo 20 anos. Eu vou dirigir minha pergunta a Cláudio. Cláudio, você é representante da CUFA, você falou que faz parte de um projeto chamado Jovens de Responsa, correto? Eu queria te fazer 2 perguntas, na verdade. Primeiro, quais são os sintomas que a gente pode saber quando a gente está dependente do alcoolismo, e o que o projeto faz quando o jovem já chega no projeto dependente? Quais são as medidas que o projeto trata o jovem, o que eles podem estar fazendo pelo jovem? O primeiro momento desse projeto é sempre envolver o jovem através de alguma atividade pela qual ele se interesse. Então, nós já tivemos aulas de teatro, tá? E aí, no decorrer das aulas de teatro, a gente começa a trabalhar a construção de personagens, inserir a temática da bebida, trabalhar improvisos de como o jovem sairia daquela situação em que alguém oferece uma bebida para ele e que talvez não seja a melhor hora dele consumir, como perceber. Enfim, esses jogos teatrais ajudam a gente a não tornar a conversa sobre o álcool uma coisa chata, e para que o jovem também não se tranque, porque não são todos que estão dispostos a abrir o seu íntimo, falar da sua família, falar das suas raízes, dos seus problemas de casa. Então, isso também acontece no audiovisual, né? A gente fez vários documentários com bares, já abordando aí os pontos de venda, né? Questionando como é que ele se sente sabendo que a pessoa que saiu dali passou mal, bebeu demais e, por exemplo, teve um conflito em casa que terminou em violência. Então, a abordagem é sempre a partir da rotina, do dia a dia, tá? A arte, a cultura, o esporte, essas linguagens, né, que sensibilizam o adolescente, elas servem para abrir essa linha de diálogo, tá? Tem uma entidade que participa do Jovens de Responsa, que é um programa criado, idealizado por uma indústria de bebidas, não pela CUFA, tá? E existem entidades em todo o país, como eu falei, são 18 entidades agora, que buscam, que fazem esse trabalho, cada uma com a sua linguagem, arte, dança, música, esporte, capacitação para o mercado de trabalho, mas inserindo a temática do álcool. Sintomas. Bom,
os pais, principalmente, né, podem reparar quando o jovem começa a ficar um pouco mais desatento ou quando ele começa a se guardar demais. Eu acho que em casa e na escola a gente começa a perceber, principalmente nesses dois espaços, uma mudança de atitude. Tá? Eu acho que a doutora pode ser um pouco mais específica, mas acho que a mudança de atitude do jovem pode ser, sim, um primeiro sinal de que algo está mudando. Um jovem que é extremamente comunicativo, de repente começa a se retrair, dormir demais, dormir na aula. Isso podem ser indicadores de que algo está mudando. Não necessariamente que seja por causa do álcool, mas o comportamento do jovem acaba denunciando. Quer complementar? Vou só falar algumas coisas que a gente está falando bastante aqui sobre a dependência do álcool, né? E uma coisa que eu acho que é importante chamar a atenção é que a maior parte da população ela faz outro tipo de consumo de bebida alcoólica que não é a dependência, é diferente da dependência, né? Que a gente chama de consumo de risco. Que é o consumo de risco? É o consumo de cerca de 5 doses numa mesma ocasião, que é o que geralmente as pessoas fazem numa festa, que são 5 latinhas de cerveja, por exemplo. Ou então a pessoa que está acostumada a beber quase todos os dias e que, na verdade, não é dependente, mas que começa a ter alguns prejuízos, no caso do adolescente, prejuízos na escola, até nos próprios relacionamentos. E esse tipo de padrão de consumo de risco, esse padrão de consumo, ele é o mais preocupante no sentido de que ele é bastante aceito socialmente, então é tranquilo as pessoas consumirem, mas as pessoas não estão acostumadas a perceber, por exemplo, nos prejuízos relacionados a você dizer coisas que você pode se arrepender depois, a ter alguma relação sexual sem proteção, os meninos que ficam um pouco mais impulsivos e acabam brigando, e se não tivessem bebido, talvez não brigassem, né? As meninas talvez não ficassem com aquele menino que estava na festa, mas ficaram porque estavam um pouco mais abertas a fazerem outras coisas. Ou ficaram com vários. Esses são geralmente os problemas relatados pela maior parte dos jovens que a gente trabalha, né? E o sentido de prevenção que a gente dá vai além do não consuma a bebida alcoólica, né? Vai além na tolerância zero, tá certo? A gente sabe que o consumo de bebida abaixo de 18 anos ele não é permitido, o acesso é proibido, não pode comprar, mas a gente precisa saber que, no final do ensino médio, 80% dos jovens já consumiram bebida alcoólica, então a gente precisa trabalhar com aqueles que estão consumindo, mas que ainda não são dependentes, né? Então, trazer essa discussão sobre esses prejuízos e como diminuir, por exemplo, intercalando com água enquanto está bebendo, comendo antes de beber. É isso que eu queria saber. Como evitar o prejuízo, a perda total, né? Isso. Esse tipo de estratégia, ele ajuda bastante. Contar tampinha. Contar qual a quantidade de bebida que você consumiu. Por exemplo, você toma um gole de bebida de vodka no bico da garrafa, você provavelmente consumiu ali 30 ml de bebida. E você, na sua cabeça, acha que foi só um gole, mas essa quantidade demora um pouco mais de 1 hora para ser metabolizado pelo seu organismo e para sair do seu corpo. Então, assim, e muitas vezes as pessoas consomem mais do que isso dentro de 1 hora. O que acontece? A concentração de álcool no sangue aumenta. E a gente vai ficando cada vez mais bêbado com esse consumo de muitas doses num curto período de tempo. Então, algo que pode se fazer para que não se tenha tantos prejuízos é espaçar as doses, ou então consumir água, beber antes. Isso tudo desacelera um pouco a concentração de álcool no sangue. Forrar o estômago. Obrigada, gente. Nosso programa está se encerrando. O nosso Câmara Ligada sobre o consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens termina aqui. Para ver os bastidores da gravação de hoje, mandar sugestões e críticas ao programa, passa lá no camaraligada.com.br. Quer participar das gravações e fazer parte da nossa plateia? Entra no blog e procura o contato da nossa produção, que a gente convida a sua escola. E continua ligado na gente, curte a nossa página no Facebook, no Twitter, aproveita para ver nossas fotos no Instagram, e eu vou lançar aqui um desafio. Se você pode nos dizer de onde vem a expressão
enfiar o pé na jaca. A primeira pessoa que responder isso pra gente nas nossas redes sociais vai ganhar um CD do Surf Sections. Eu agradeço a presença de todos aqui. A Tatiana Mato, psicóloga, integrante da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas. Obrigada, Tatiana. Obrigada, Cláudia. Cláudia é coordenadora da Central Única das Favelas em Paraisópolis, São Paulo. E obrigada, deputado Dr. Carlos Alberto, formulador da Operação Lei Seca no estado do Rio de Janeiro e deputado federal pelo PMN Carioca. Eu também aproveito para agradecer aos professores e coordenadores dos projetos que sempre participam e trazem seus alunos aqui no Câmara Ligada. Muito obrigada a vocês.